Bem-vindos a mais uma live. Que o Senhor venha falar poderosamente com cada um a qual chega aqui, né? Eu já tinha marcado essa live, mas aconteceu um imprevisto e eu não pude fazê-la. Mas graças a Deus, hoje deu certo e que o Senhor possa estar falando em cada coração nesta noite, porque é Ele que habita dentro de nós. Amém? Sejam muito bem-vindos. Já vou dar início à oração logo após a ministração da palavra de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus Cristo, Tu és o Deus Pai que se faz presente, Senhor, em nosso meio. Tu és o Deus, Pai, que sempre nos ouve, que sempre nos orienta, que sempre nos ensina através da Sua palavra. A Sua palavra é vida, a Tua palavra, ela é a base de nós não sermos consumidos por este mundo tão pecaminoso, porque é ela que nos amadurece em Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o Senhor possa entrar, Pai, neste momento em cada vida, em cada lar. Eu não conheço, Pai, essas pessoas, mas o Senhor conhece por intermédio do Teu Espírito Santo, que é tão poderoso e tão maravilhoso, Senhor, sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade, Senhor. Creio eu, Pai, que todas as coisas, Senhor, vêm para que a gente possa crescer cada dia mais em Ti. Porque a Tua palavra diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para que a gente venha nos fortalecer. Para que a gente venha nos posicionar conforme o Senhor quer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade. Neste momento, Senhor, tudo que eu mais quero, Senhor, que o Senhor alcance vidas, alcance lares, alcance pessoas que precisam de Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ser o remédio, venha ser a cura a qual eles tanto precisam. E Jesus, alcança, Pai, os enfermos, alcança as vidas, Pai, que precisam viver, Senhor, o novo do Senhor, Pai, nesta noite, que precisam viver o renovo que só vem de Ti. Senhor Jesus Cristo, a palavra não é minha, a palavra é Sua, e é o Senhor que direciona, é o Senhor quem fala, é o Senhor que nos perdoa, é no Senhor, Pai, que a gente confiamos, que a gente cremos, e é no Senhor, Pai, que nós depositamos a nossa fé para viver algo novo em Ti, para viver algo novo no Senhor, que venha nos fortalecer, que venha nos florescer, Senhor, diante da situação a qual a gente passa. Senhor, porque a gente passa por situações adversas, mas o Senhor está conosco. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade, Jesus, nesta noite, Pai, alcance, Senhor, essas vidas, alcance, Pai, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Jesus, seja a luz, Pai, no caminho dessas pessoas, guie, proteja, Espírito Santo, porque somente o Senhor pode curar, somente o Senhor pode nos fortalecer, somente por intermédio do Espírito Santo, Pai, que a gente pode crescer, Espírito Santo, Jesus, Pai, nesta noite, Espírito Santo, venha falar em cada coração, venha agir, Pai, em cada vida. Venha operar Teu milagre, Senhor. E assim, Pai, eu já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2,16, que é o tema dessa live, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo, a gente sabemos que ele, quando ele estava em caminho para Damasco, rumo ali para fazer as suas atividades e também a perseguição que ele perseguia os cristãos, ele no caminho, ele teve um encontro com Deus. Só que o encontro que Paulo teve com Deus é diferente do nosso. O dele foi completo, foi corpo, alma, espírito. E a mente dele foi transformada naquele momento. As escamas dos olhos de Paulo caiu e ele pôde contemplar a face do Senhor. Ele pôde de fato ver diante de Deus a sua natureza pecaminosa. Ele pôde ver diante de Deus os seus erros, as suas falhas, tudo que ele estava praticando de ruindade. Ele contemplou isso quando ele olhou para a face de Deus, porque Deus fala para Paulo, a quem tu me persegues? Porque Paulo, ele era zeloso. A Bíblia vai nos dizer que ele era zeloso. Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que estava
adorando a Deus e preservando a pureza da lei, de tão que ele era zeloso com os seus ensinamentos, com os seus preceitos, com a sua filosofia. Paulo, ele era muito zeloso, ele tinha uma incrível capacidade de administrar tanto o seu lado filosófico quanto o seu lado de chefe dos fariseus, que era impressionante. Porque ele teve um ensinamento muito profundo diante do que ele exercia. Só que a Bíblia vai nos dizer que Paulo um dia teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus o abriu a sua mente, expandiu seus horizontes. E Paulo ouviu Deus de uma forma incompreensível, uma forma que é inadmissível a ser dita. De tão profundo que foi esse encontro com Deus. Só que nós não passamos essa transformação completa diante de Deus. A gente não passa por isso. É tão incrível, é tão impressionante quando a gente começa a analisar a vida e o contexto de Paulo, porque vemos Paulo um perseguidor, um homem cruel, mas quando o Espírito Santo ali habitou dentro dele e fez a transformação completa, ele se transformou no novo homem, né? Ele se transformou em um novo ser, ele nasceu de novo. Aí a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele começou a ter um desequilíbrio. Ele começou, nossa, eu era Saulo, agora eu sou Paulo. Começou a haver um desequilíbrio. O que acontece? E o que isso faz com Paulo? Paulo agora, ele está em Damasco, ele começa ali a pregar, mas só que ele está meio como se fosse confuso diante da transformação que aconteceu diante dele. A Bíblia vai dizer que ele vai para o deserto da Arábia. Ele passa um tempo ali. E aquele tempo foi necessário para que ele viesse a crescer mais em Deus e a conhecê-lo muito mais do que... Porque ele até então não conhecia. Ele agora viveu uma transformação muito profunda. E quando ele vai para Jerusalém, ele conhece Pedro. Só que cada um no seu ministério paralelo. Agora Deus começa a usar a vida de Paulo para pregar, para escrever cartas. E Deus vai nos dizer que na carta aos Coríntios, que ele mesmo escreve, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deus, oi Leite, tudo bem? Deus usou Paulo para poder escrever a carta aos Coríntios, porque o povo de Coríntios, eles estavam vivendo a vida da forma que eles bem entendessem. Era isso que estava acontecendo na época. Eles estavam numa circunstância totalmente depravada. Eles estavam adorando a si mesmos diante das suas próprias filosofias, diante das suas próprias arrogâncias. Eles estavam depravados, eles estavam entregues à imoralidade, à bebedice, eles estavam entregues aos seus costumes, eles estavam entregues da forma que eles bem queriam, diante das suas vontades carnais. E diante desse contexto que estava instalado dentro da igreja aos Coríntios, Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, é interessante que ele estava em Éfeso. Éfeso ficava de frente com Coríntios. O que separava era apenas o mar Egeu. Era o que fazia a separação entre Éfeso e Coríntios. E como ele estava nessa viagem, que era a terceira viagem já de Paulo, ele decidiu escrever a carta e enviar para eles, para que eles pudessem ter a dimensão dos seus erros, das suas falhas, e pudessem ter um aprendizado e sair daquela circunstância. Porque eles estavam acreditando nas suas próprias filosofias e achavam que estavam adorando a Deus. Eles tinham ciúmes, eles tinham idolatria nos seus corações, eles tinham construído templos e altares que não adoravam a Deus. Eles tinham construído coisas corruptas em seus corações que não engrandeciam o nome santo do Senhor. O interessante é que eles ainda queriam falar de Deus. Eles estavam falando de Deus, mas não estavam vivendo
de fato o que eles próprios falavam. Por quê? Porque eles estavam cegos diante dos seus próprios pecados. Eles estavam cegos. E a cegueira faz com que muitos de nós mesmos falamos certas coisas e não converge com aquilo que de fato estamos vivendo. Então isso interrompeu muito, muito que eles viessem a conhecer e ter a mente de Cristo. Por quê? E diante disso agora, Paulo, quando ele escreve para aquela igreja, para aquele povo, para que eles viessem crescer, porque eles estavam corrompendo, eles estavam corrompendo como é que eu posso explicar? A doutrina da base bíblica estava tudo corrompida. A igreja de Coríntios, ela estava vivendo um deserto, uma sequidão das suas próprias idolatrias. E diante disso, Paulo escreve para eles, para que eles venham ter a mente de Cristo. E qual é o processo para termos a mente de Cristo? Primeiro, a gente não pode ter a mente de Cristo se nós não reconhecemos primeiro o Deus. Sem a graça eletiva do Pai, e sem o sacrifício amoroso do Filho, e sem o ministério do Espírito Santo. E é neste contexto que eu vou frisar para vocês. O Espírito Santo, porque é Ele que faz a transformação. Quando a gente levantamos as nossas mãos para podermos sermos aceitos por este Deus, primeiro, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Ao habitar dentro de nós, o que acontece? Ele é um ser participante da nossa vida. Por isso que lá em Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso do número 16, vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O Espírito Santo agora habita dentro de nós, e nós passamos a ser o quê? Um corpo, um templo do Espírito Santo. Ou seja, a gente não faz mais a gente não faz mais a nossa vontade mais da carne. A gente agora tem que procurar fazer a vontade do Espírito Santo, porque ele habita dentro de nós, e ao habitar, a gente faz parte da família de Cristo. Deus nos identificou como filho e filha amada dele. Então a gente não faz mais o que a gente quer. Por quê? Porque agora temos o Espírito Santo para nos transformar. Temos o Espírito Santo dentro de nós e ele não compactua com o pecado, porque ele é santo. Por isso que fala que é Espírito Santo, porque ele é santo. E o Espírito Santo, ele precisa de liberdade para trabalhar. Porque sem a liberdade ele não trabalha. O diabo não, o diabo ele é intruso. Ele entra e sem sequer chamar. Por isso que fala que ele não precisa de uma coisa grande para entrar, ele precisa das pequenas brechas. E é nas pequenas brechas que o diabo entra, age e trabalha e faz o que ele quer. Porque a Bíblia mesmo fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque o trabalhar do diabo é para nos destruir a nossa vida, destruir a nossa mente, destruir o nosso coração. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é vida, ele é abundância que a mente precisa para que nós venhamos ter pensamentos transformados, pensamentos renovados. Ele é quem nos transforma, ele é quem nos dirige, é ele quem agora habita dentro de nós para que nós
possam viver que uma transformação. Ou seja, o primeiro passo já foi nos dado. A partir do momento que nós somos aceitos por este Deus, batizamos, descemos as águas e deixamos o velho homem, agora fazemos parte da família de Cristo, somos identificados por Ele e Ele habita dentro de nós, porque o nosso corpo é templo dele. O segundo passo é Deus, o Espírito Santo sonda. Ele sonda os nossos corações. Ele sonda para que nós venhamos o quê? Para que nós venhamos ter a clareza da dimensão deste Deus. Então ele sonda o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida por completo. Ele sonda as mais profundas camadas de nós, para que nós venhamos ter a dimensão dos nossos erros e pedir perdão a Deus e pedir sempre transformação para o Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 17, verso 10, vai dizer assim: eu sou o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus é aquele que nos sonda as nossas profundezas dentro dos nossos corações. As raízes mais profundas. Eu não sei o que você está pensando. Você também não sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele sabe o que se passa no meu pensamento. Ele sabe o que se passa no meu coração. E é diante dessa sondagem é que Deus vai sondando as nossas profundezas e vai nos alinhando a personalidade dele. Não tem como eu entrar na personalidade de Cristo, mas Cristo, ele entra dentro de nós e faz com que nós tenhamos o quê? Tenhamos a transformação nele. Tenhamos que os nossos pecados perdoados. E por que Deus sonda os nossos corações? Para que ele possa trabalhar. Deus tem que fazer a sondagem. E o Espírito Santo, para trabalhar a nossa vida, precisa de liberdade. E para dar essa liberdade, por Espírito Santo trabalhar dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, para nós termos uma mente de Cristo, precisamos deixar coisas, precisamos deixar entulhos e precisamos deixar o orgulho, a arrogância, o ego, o egocentrismo. O Espírito Santo de Deus não trabalha se nós não liberarmos, se nós não deixarmos, porque ele é educado. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele não vai trabalhar se você não deixar. Às vezes podemos falar: Deus, vinha fazer algo novo na minha vida, vinha trabalhar da forma que o Senhor quer. Será que de fato queremos? Por quê? Porque ele vai mexer justamente com áreas, justamente em lugares que talvez você não queira que ninguém mexa. É ali que ele vai entrar. É ali que ele vai trabalhar. É ali que ele quer te modificar e te curar. Talvez seja coisas que para você está tudo tão resolvido. Você acredita que está resolvido, você acredita que não precisa mexer, você acredita, já era no passado mesmo, nem, não precisa, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Tem coisas que muitas das vezes que tá dentro de você que você não saiba, que você não conhece, que você achou que já estava jogado no esquecimento da sua memória, muitas das vezes. Da sua memória. Só que o que acontece? Ainda não foi curado. Essa ferida ainda está aberta dentro de você. E por estar aberta, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar justamente nesta parte, justamente nesta área, para poder te curar, para poder te fazer ter uma mente transformada, ter a mente dele em nós. Para ter a mente de Cristo em nós, precisamos do quê? Precisamos ser curados, precisamos deixar entulhos, precisamos deixar aquilo que é tóxico ser jogado para fora. Precisamos de viver uma transformação que vem de dentro. Precisamos ser libertos de ciúme, de inveja. Precisamos ser libertos de tudo aquilo que dentro de nós não faz sequer parte de Cristo. Precisamos ser libertos.
Precisamos, porque a obra da carne e os frutos do Espírito, os dois não se misturam, não se alinham. Então precisamos do quê? Precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo já está dentro de nós, mas para dar frutos, precisamos deixar tudo aquilo que nos impede de fluir na presença de Deus. Precisamos deixar tudo aquilo que é sujeira. Precisamos deixar tudo aquilo que não compactua com a verdade de Deus, porque Jesus, ele é santo, e por ser santo, ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Por isso que ele entregou-se a sua vida naquela cruz, para que nós pudéssemos ter o quê? Uma vida em abundância com ele. Para que nós pudéssemos ter o quê? A salvação. Para que a gente pudéssemos ter o quê? O perdão dos nossos pecados. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o único que nos purifica. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode nos transformar para ter uma vida em abundância, para ter uma mente transformada, para ter um coração transformado. Não podemos ter uma mente de Cristo se dentro de nós há coisas corruptas, há sujeiras, há entulho. Se dentro de nós o velho não saiu. Para ter a mente de Cristo, precisamos compreender que o Espírito Santo precisa ser trabalhado dentro de nós, nos moldando, nos transformando, nos purificando. Hoje muitos se falam e tem mentalidade inabalável, tem mentalidade de sucesso e pagam muitos cursos. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, tudo aquilo que vier de conhecimento e agrega, ok, são válidos. Mas a Bíblia já nos diz há milênios de anos que para ter a mente de Cristo precisamos ter o quê? Ser nascido de novo, ser transformado pelo esse Espírito Santo. A igreja de Coríntios, eles estavam tão perversos. O interessante é que teve um tempo na igreja de Coríntios, começou a passar muitos pregadores itinerantes, dos quais começaram a pregar mensagens que inocentavam o homem, adoravam o homem, colocavam o homem como adorador, colocavam o homem acima de tudo. Ou seja, inflamava o ego. As mensagens motivacionais não vêm de hoje, vem lá do tempo, lá de Coríntios. Lá na igreja de Coríntios. As pessoas já estavam se baseando nesse tipo de mensagem. Só que mensagem que não a confronta o pecado, mensagem que não traz salvação, mensagem que não traz edificação, mensagem que não traz o reconhecimento de Cristo para a vida de ninguém, mensagem no qual não vai transformar a vida de pessoas, mensagem a quais não vai trazer o novo de Deus para dentro de nós. Mensagens que só vai erguer o homem, só vai adorar o homem, só vai fazer acreditar nas suas próprias filosofias, nas suas próprias ciências e deixar Deus de lado. O Espírito Santo se afasta, fica distante, porque não tem como Deus trabalhar, não tem como, não tem, porque esse tipo de mensagem só vai te inchar, só que ela vai ter uma durabilidade tão pouca que tudo aquilo vai murchar e você vai voltar para o mesmo estado, porque não vai ter uma transformação. E para viver uma transformação tem que ser de dentro para fora. Ser de dentro para fora. Não adianta querer algo para ontem se precisamos passar por um processo em Cristo. E só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. O processo em Cristo todos os dias, a gente ter um relacionamento com Ele. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações justamente para Ele. Por que Deus sonda os nossos corações? Porque só quem conhece a profundeza das raízes mais profundas é Cristo. É o Espírito Santo que pode curar. É o Espírito Santo que tem o poder de nos libertar. É o Espírito Santo que tem o poder de confrontar aquilo que é de errado dentro de nós e trazer a luz para que venha ter o quê? Transformação. Para que tenhamos o quê? Cura. Para que tenhamos o quê? Uma nova vida nele. Somente assim. O Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso que quando você começa a ter intimidade com esse Deus, um relacionamento tão profundo, você nunca mais quer parar. Você não quer parar.
Você só quer falar, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu tive a clareza dos meus pecados, eu tive a clareza dos meus erros, eu tive a clareza de fato do que eu não sou digna de sentar na sua mesa. Eu não sou digna de ser chamada de filha, mas o Senhor me chamou. O Senhor me identificou como filha, amada, herdeira e faço parte da sua família celestial. Olha só, gente, a gente não merecia esse amor do Pai. A gente não merecia ser chamado de filho, mas Ele nos escolheu e Ele nos chamou de filha e filho amado. É tão interessante. É tão interessante que Deus, Ele em nenhum momento faz decepção de ninguém. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos chamados por Ele. Todos nós fomos escolhidos por este Deus tão maravilhoso, tão celestial. E Ele ainda quer, e o Espírito Santo de Deus é aquele que sempre vai nos trabalhar dentro de nós. E Ele continua trabalhando nas nossas vidas, mesmo diante dos nossos erros. Porque a gente é falho. Somos pecadores. E somos pecadores, só que Cristo quer que a gente todos os dias façamos o quê? Pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque somos falhos. Somos falhos. Nós somos fracos, mas diante de Cristo Ele é forte. A carne é fraca, mas o Espírito Santo nos identifica, nos fortalece para vencer as vontades da carne. Somente quando a gente fortalecemos o nosso espírito, podemos ter a força de vencer as vontades da carne. Porque precisamos alimentar o espírito todos os dias. Todos os dias precisamos alimentar o espírito. Temos que alimentar ele todo dia com que? Louvores, palavra, oração. A oração é tudo. A oração é tudo. A oração é a arma mais poderosa de todas. É a oração. Somente através da oração que vamos viver a transformação. Somente através da oração, porque para conversar com Cristo, para pedir a esse Espírito Santo, precisamos conversar com Ele. Precisamos clamar a Ele. Precisamos nos prostrar a Ele e nos alimentar dEle dia e noite. Precisamos desse Espírito Santo em nós. Precisamos desse Deus que é tão maravilhoso. Precisamos desse Deus que nunca nos abandonou. Precisamos desse Deus que sempre está conosco, independente do que a gente vier passar. Precisamos desse Deus, porque esse Deus é quem sonda o nosso coração, que conhece as nossas falhas. E para ter a mente de Cristo, precisamos passar pelo processo de pedir ao Espírito Santo para que venha nos amadurecer. Para que a gente possa o quê? Crescer nele. Crescer todos os dias nele. Porque só assim temos a compreensão de tudo. E o terceiro passo para nós desenvolver a mente de Cristo, saiba que o Espírito Santo nos ensina. Ele nos treina. O Espírito Santo, ele treina nós para que nós possamos o quê? Possamos ter a clareza sobre a transformação. E que treinamentos são esses? Que ensinamentos são esses? As práticas pecaminosas. Se mentia, não vai mentir mais. Se fingir ser alguém que não é, você não vai fazer isso mais. Se outrora você não tinha um controle sobre sua postura, sobre a sua compostura, o Espírito Santo serve para isso, para nos moldar diante de diversas situações. Sobre diversas. Muitas das vezes você quer tanto receber um elogio, mas você recebe uma crítica. E você fala, nossa Deus, mas eu fiz tudo certo e fui criticado. O Espírito Santo está te treinando. Te treinando por quê? Porque muitas das vezes o elogio vai nos inflamar o ego. Vai fazer a gente crescer em coisas. Vai começar a falar, nossa, eu sou realmente, eu posso realmente. E quem não tem essa maturidade de receber um elogio e falar, ok, não que seja ruim ou não, ou que seja ruim, não que é ruim receber um elogio, é bom. Mas muitas das vezes temos que ter maturidade para lidar com os elogios. Para lidarmos com isso, porque pode construir altares nos nossos corações que não adoram a Deus.
Então, diante dessas situações adversas, Deus vai nos ensinando. Deus vai nos moldando. Deus vai nos capacitando. Às vezes, Pedro, o grande exemplo é Pedro. Pedro era muito impulsivo. Era muito impulsivo. Mas quando o Espírito Santo transformou, ele não era mais um homem impulsivo. Ele não era um homem que agia por impulso. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos transforma. E para isso exige o quê? Processo. Às vezes chegam pessoas que são novas convertidas na igreja, e às vezes usam um tipo de vestimento, usam um tipo de roupa, muitos o julgam. A pessoa começa a ir hoje para a igreja, já está julgando a vestimenta, já está julgando tudo. Gente, não é assim não. O Espírito Santo vai trabalhar no processo. Quem transforma a vida é o Espírito Santo. Nós não temos o direito. A pessoa está começando a ir agora, já vai criticar. Não, não é assim não. É o Espírito Santo que nos transforma. Tudo bem, tem aqueles cristãos que já tá 10 e continua na mesma situação. Por quê? Continua no mesmo estilo. Porque dentro do coração ainda tem sentimentos e desejos que não é de Cristo. E isso manifesta para fora, manifesta nas atitudes. Mas aquele novo convertido que está começando e agora, não temos o direito de julgar, não temos o direito, de maneira alguma. Ele está aprendendo, o Espírito Santo é que vai tocando, o Espírito Santo é aquele que vai moldando. Muitas vezes o que acontece com muitos cristãos, que às vezes já estão já tem um tempo e tem algumas práticas, por causa do que há dentro do coração. Mas saiba que o Espírito Santo é aquele que não julga. O Espírito Santo é aquele que vem som do nosso coração para que venha ver o quê? Transformação. Somente Cristo pode nos transformar. Somente o Espírito Santo. E Ele nos ensina. E Ele nos ensina. Porque é um processo. É um processo. E o quarto. E a quarta fase, para ter uma mente de Cristo. O Espírito Santo nos amadurece. Lá em Hebreus capítulo 5, no verso 12 ao 14, vai dizer assim: porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E vós haveis feito tais que necessitam ainda de leite, e não de alimento sólido? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos e necessidades para discernir tanto o bem como o mal. Então o Espírito Santo é aqui, é nessa quarta fase que vem a transformação, o amadurecimento. O amadurecimento. Para nós termos a mente de Cristo, precisamos amadurecer. Precisamos deixar de ser um homem natural. Porque o homem natural, ele vive diante dos seus prazeres. O homem natural, outrora nós fomos um ser natural. Que gostamos de viver aquilo que dá prazer à nossa carne. Gostamos de viver aquilo que dá prazer ao nosso bem-estar. Mesmo diante dos erros. Porque o homem natural, ele anseia pelas vontades da sua carne. O homem natural, ele anseia pelo aquilo que dá prazer. Mas quando a gente deixa de ser um homem natural para ir para as coisas do Espírito Santo, aí muda. Por quê? Porque agora não vamos fazer nossa vontade. Nós não vamos agir conforme a gente agia lá antes. Porque a velha natureza já ficou para trás, já morreu. E eis que tudo se fez novo. E esse novo é o quê? É amadurecer em Deus. É nos alimentar com o alimento sólido de Deus, que é a palavra, que é a vida eterna nele. Aleluia. O alimento sólido de Deus é o alimento mais poderoso. Que quando a gente desfruta dela,
Vamos perceber que tudo aquilo que a gente dava tanta ênfase, tanta importância, não tem significado nenhum diante de quem é Cristo. E o homem natural, ele quer as coisas que dá prazer. Ele quer as coisas que satisfaça. Ele quer viver os prazeres imediatos. Mas nós, que somos nascidos de novo de Cristo, saiba que tudo que Deus tem para nós é uma mente renovada, uma mente transformada. Acha que esse processo é fácil? Ter uma mente de Cristo? Não é não. Não é fácil. E eu entendo. Não é fácil. Não é fácil. Esse processo é o processo mais doloroso para ter a mente de Cristo. A gente sofre. É o processo mais doloroso porque é o processo que mexe com corpo, alma e espírito. Então vamos sentir muita dor. Vai doer. Para ter a mente de Cristo, saiba que você vai sentir muita dor. Vai doer muito. Vai doer muito. Vai sentir muitas dores. Das quais você pode até falar, meu Deus, eu não tô aguentando. Porque tá doendo, porque dói. Ter a mente de Cristo dói demais, dói muito. Dói muito. Porque é um processo tão doloroso. É um processo tão doloroso. Lembra daquele versículo lá em Eclesiastes 3? Há um tempo para todas as coisas? Há o tempo de abraçar, há o tempo de desapartar de abraços, há o tempo de sorrir, há um tempo de chorar. Para termos uma mente de Cristo, vamos passar por todas aquelas fases daquele tempo. Tempo de falar, o tempo de ficar calado. Muitas das vezes você vai estar certo, você tem que ficar calado. Saiba qual é o tempo que Deus tem para sua vida. Por quê? Porque Deus está renovando a sua mente. Deus está transformando sua mente. E para Ele renovar a sua mente, tirar tudo aquilo que é velho, Ele mexe dentro. Para a gente florescer, começa de dentro para fora, não é de querer florescer por fora. O externo só manifesta aquilo que é dentro de nós. Aquilo que a gente se alimenta todos os dias é aquilo que a gente vai expor para fora. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Saiba que isso é tão poderoso. A nossa mente é o maior campo de batalha. O maior campo de batalha que há dentro de nós é a nossa mente. É a nossa mente. E o diabo, ele quer ganhar a nossa mente para ele. Para governar, para liderar, para ser dele. Para que a gente venhamos ser o que? Instrumento dele. Não deixe Satanás ganhar a sua mente para ele, o seu coração para ele. Não deixe. Não deixe. Saiba se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver coisas novas diante de ti. Eu quero viver aquilo que é puro, que é santo, aquilo que é verdadeiro diante do Senhor. Paulo fala lá em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente experimentar aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é agradável, precisamos largar o que é velho. Precisamos largar tudo aquilo que não faz parte do plano do Senhor para nossa vida. Precisamos largar tudo aquilo que não faz parte do Espírito Santo dentro de nós. Precisamos deixar tudo aquilo que é entulho. Ter a mentalidade de Cristo requer de nós reconhecer que só Jesus pode mudar. Só Deus pode transformar. Só Deus, só o Espírito Santo de Deus. Não adianta queremos fazer com a nossa própria força. Não adianta querer fazer com a nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade, ela não anseia pelas coisas de Cristo. A nossa natureza é pecaminosa. Essa natureza é mal. E para nós ansiarmos para coisa de Cristo, precisamos ter o quê? Precisamos buscar a Deus em oração e falar sempre pro Espírito Santo de Deus colocar desejo e vontade de ler a palavra, de orar, de buscar, de fazer a face de Deus e o que agrada a este Deus, amém? Porque não é assim, é um processo. Parece fácil falando que o Espírito Santo habita dentro de nós, depois ele sonda o nosso coração, depois ele ensina, amadurece. O amadurecimento vai trazer o que? O domínio próprio, o fruto do domínio próprio.
É aí que entra o fruto do domínio próprio. A gente vai ter o quê? Domínio sobre os nossos desejos, domínio sobre as nossas vontades, domínio sobre os nossos pensamentos, domínio sobre os nossos sentimentos. A gente já não vai ser mais guiado por aquilo que sente, mas por aquilo que crê, por aquilo que de fato vê em Cristo. Aleluia! Nós não vamos ser guiados mais pelas nossas vontades, mas pelas vontades de Deus. Sabe que o fruto do domínio próprio, ele precisa ser ativado dentro de nós. E para ser ativado dentro de nós, precisamos do quê? De relacionamento com este Deus, que é o único que pode transformar a nossa mente, para termos uma mente de Cristo. Só vamos ter uma mente de Cristo por intermédio da transformação do Espírito Santo. Sem o ministério do Espírito Santo de Deus, não tem como nós desenvolvermos uma mente de Cristo. Não tem como nós viver uma renovação. Não tem como nós vivermos uma transformação. Não tem como nós sermos alguém moldado, alguém novo diante de Deus. Não tem como. Só com o ministério do Espírito Santo de Deus que nós vamos viver uma mente inabalável, que nós vamos ter um equilíbrio, que nós vamos ter a gestão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso psicológico, só com base no quê? Na transformação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como viver algo novo. Não tem como. Quer ter uma mente transformada? Quer ter uma mente inabalável? Só por intermédio do ministério do Espírito Santo de Deus, só. Não tem como, não tem como, não tem como. Querer viver algo novo com coisas velhas dentro de nós, não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode fazer essa mudança em nós. O Espírito Santo de Deus é o único que pode nos moldar. O Espírito Santo de Deus é o único que pode nos livrar de tudo aquilo que nos traz medo. Porque o Espírito Santo é um espírito de liberdade. Ele é livre. E esse ser livre precisa de liberdade para atuar dentro de nós e fazer as transformações necessárias. Está disposto a viver algo novo em Cristo? Está disposto a ter uma mente de Cristo? Saiba que vai doer. Dói. Dói muito. Porque ele vai tocar em áreas que muitas das vezes você não quer que toca, que você não quer que mexe. Mas você quer viver? Quer ter a mente de Cristo em você? Quer ter a mente de Cristo? Vai doer. Vai doer porque ele vai mexer com todas as esferas. Vai mexer com tudo aquilo que é dentro de você. Ele vai mexer. Porque o Espírito Santo veio para nos moldar. Ele veio para nos transformar. Nossa postura, caráter, pensamento, corpo, alma, espírito. Ele veio para nos transformar a nossa postura, para ter uma postura diante de Cristo, para nós podermos saber quem Ele é. Deus veio para Deus, Ele quer transformar nossas atitudes para que nós venhamos ter atitudes assertivas diante dele. Deus quer mudar nossa postura para que nós venhamos ter o quê? Direcionamento, discernimento do teu Espírito Santo. Então ele quer alinhar nossa postura diante dele com a verdade dele sobre nossa vida. E ele quer transformar o nosso caráter, colocando o caráter dele em nós. Tendo o quê? Tendo seus frutos dentro de nós, do amor, da paz, tendo fé, domínio próprio. Ele quer que nós venhamos ter as virtudes dele em nós, os valores dele dentro de nós. Deus quer então, Deus não está só preocupado com o seu corpo por fora, Deus está preocupado com mais, Deus está preocupado com aquilo que vai além da nossa capacidade, que é a nossa alma. Deus está preocupado com a nossa alma. A nossa alma é algo que Deus mais se preocupa.
E nós só vamos poder viver uma transformação na nossa mente. Só vamos ter a mente de Cristo quando nos colocarmos em posição diante de Deus. Do intermédio do teu Espírito Santo para viver algo novo nele. E falar, Espírito Santo, eis-me aqui, faça de ti como o Senhor queres. Lembra do oleiro? Lá em Jeremias 18, quando Jeremias fala, desce a casa do oleiro? Descer a casa do oleiro é o quê? É para nós vivermos uma transformação. E descer a casa do oleiro, Deus não pega o vaso rachado e passa remendo. Deus pega o vaso rachado e faz o quê? Ele quebra e faz um novo. Deus quer fazer algo novo sobre nossas vidas, mas se tiver rachado, se tiver pendente em certas situações que precisa ser transformada, Jesus pega o quê? Ele pega a nossa massa e faz de novo. Quebra e faz de novo. Até estar na perfeição dele. Até estar em alinhamento dele. Para vivermos algo novo diante de Cristo, precisamos saber que ele só vai fazer algo novo em nós quando nós dermos liberdade para ele atuar e fazer as mudanças necessárias que nós precisamos. Ter a mente de Cristo é viver uma transformação diária por intermédio do Espírito Santo e pedir ajuda e nos relacionarmos com ele todos os dias. Ter a mente de Cristo é deixar tudo aquilo que não nos traz Deus para perto de nós. Ter a mente de Cristo é alimentar nossa mente com aquilo que Deus quer que nós alimentamos, que é a palavra, que é a sua adoração. Ter a mente de Cristo requer que nós venhamos ter o quê? Discernimento da sua palavra. E ter a mente de Cristo exige um processo que só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. Só o Espírito Santo. Deus, ele deu a vida dele por nós naquela cruz. E o véu foi rasgado. De baixo para cima. De cima para baixo, quer dizer. De cima para baixo. O véu foi rasgado. E a partir do momento que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso para falar com esse Deus. E o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele quer que nós nos relacionemos com ele. Ele quer que nós venhamos nos relacionar com ele. Para que nós venhamos viver uma transformação. Saiba que em todos os momentos de dificuldade da nossa vida, olha para Jesus. Todos os momentos de dificuldade que a gente passar, olha para Jesus. Jeff tá falando, Jeff tá no criticando, olha para Jesus, porque Jesus é quem te defende. Jesus é aquele que guerreia por você. Olha para Jesus. Olha para ele. Olha para ele pelo gesto de sacrifício que ele fez por mim e por você naquela cruz. Olha para ele. Olha para ele. Muitos podem criticar, muitos podem falar o que for, mas olha para Cristo. Não olha para aqueles que falam a seu respeito. Olha para Cristo, saiba o que Cristo fala a seu respeito. Saiba do que Cristo fala sobre ti. Não dá importância sobre o que os outros estão falando, mas dê importância sobre o que Cristo está falando a seu respeito. O que Cristo tem falado a seu respeito. Porque Jesus Cristo é o único que faz transformação. É só por intermédio dele que a gente vai viver o quê? Uma mente transformada. Uma mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, precisamos deixar tudo aquilo que é velho. Tudo aquilo que está entulhado. Precisamos ter um alinhamento de mente e de visão e de sentimento a dele. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, a nossa mente é alinhada dele. A nossa visão é alinhada dele. O nosso sentimento é alinhado ao dele. E só por intermédio do Espírito Santo que pode haver essa transformação, amém? Neste momento, ora juntamente comigo. Para que o Espírito Santo possa estar nesse momento trabalhando pela minha e pela sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Eu preciso dele. Você precisa. Precisamos desse Espírito Santo que já está dentro de nós, trabalhando constantemente dentro de nós. Constantemente. Fazendo o que tem que ser feito. Para que nós venhamos não ser um crente que só sabe de Jesus pelo nome dele, mas que nós venhamos saber de fato quem ele é sobre nossa vida. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai, eu agradeço, Senhor, por este momento. Agradeço, Senhor, por cada pessoa, Pai, que passou por esta live. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer muito mais. Porque, Pai, só por ter medo do Teu Espírito Santo, Pai, que a gente possa ter
Só por intermédio, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, que a gente vai poder ter uma mente do Senhor em nós. E desenvolver, Senhor, a mente do Senhor, Pai, sobre nossa vida não é fácil, Pai. Não é fácil, é um processo doloroso. É um processo difícil, Pai. Por isso que muitos param no meio do caminho. Mas que o Senhor possa dar, Senhor, sustentação. Que o Senhor possa dar, Senhor, cura, refrigério, Senhor, na vida dessas pessoas. Porque é só por meio do Senhor, só por intermédio do Teu Espírito Santo que a gente vai poder, Pai, viver uma vida transformada. E ser pessoas, e ter uma mente inabalável diante de Ti. E independente das diversidades que nós venhamos passar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que vidas possam ser transformadas. Para que vidas possam ser aceitas por Ti. E para que vidas, Pai, possam ser alcançadas por intermédio da Tua palavra. Porque o Senhor é o único que pode salvar. O Senhor é o único que pode curar. O Senhor é o único que pode transformar, Senhor. Tudo é por intermédio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. E desde já, Pai, eu Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém.